18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6h03 em Manaus, começando mais uma edição do programa 18 horas, juntos até às 7 da noite. Eu, o Carlos Júnior e ele, Kennedson Paz. E você em 100,7. Alô, Ken. E aí, Carlão, muito boa noite, meu amigo. Boa noite a todos vocês que acompanham aqui o 18 horas da Mix. Nosso programa tá só começando, vamos ficar por aqui até às 7 horas da noite. Mix. E é claro, esperando a sua participação aqui no 18 horas, acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592. Participe do programa 18 horas. Exatamente, meu pessoal, manda ali uma foto, manda uma mensagem pra gente. A gente quer saber exatamente o que você pensa sobre os assuntos abordados aqui no 18 horas da Mix. Lembrando também que você pode acessar lá 18horas.com.br para acessar as nossas principais notícias. Manda um alô pra gente, meu povo. 994887592. 18 horas. Começando 18 horas com os destaques do dia. Mais de 93% dos manauaras rejeitam festas de carnaval em Manaus. Revela a pesquisa, hein? Amazonas inicia 2025 com alta no emprego formal e mais oportunidades. Empresa suspeita de fraude em licitações recebeu mais de 17 milhões em contratos de merenda escolar em Manaus. E na entrevista do dia de hoje vamos falar com o vereador Coronel Rosses para falar sobre segurança pública, Carlão. Agora 6h04. Mais uma vez, boa noite para você em 100,7. Vamos juntos com esses e outros assuntos, os destaques de hoje, dia 27 de fevereiro de 2025. No ar, só para você, mais uma edição do programa 18 horas. É claro, aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Carlão, carnaval já vai começar, né? Sim. Hoje, por exemplo, já tem o grupo de acesso B, mas me diz aí, Carlão, já decidiu o que você vai fazer nesse carnaval? Porque, olha só, Carlão, segundo a pesquisa, a Action Pesquisas, a maioria dos manauaras vai descansar, Carlão, e só 6,7% vão curtir a folia na cidade, enquanto 6,6% pretendem viajar, seja ali pra uma festa ou só pra fugir mesmo daquele agito, Carlão. Você vai fazer o quê, hein, Carlão? Cara, eu acho que eu vou dar um tempo e vou ver a escola de samba, Kennedson. E entre os foliões daqui, a preferência é pelos blocos e bandas de rua, com 52,1%. Já 27,1% vão acompanhar os desfiles. Olha, eu no caso, os desfiles das escolas de samba, que é super interessante. Para quem vai viajar aí, o destino favorito é o interior do Amazonas. Você vai saber mais sobre essa pesquisa. O Ken fez um trabalho aí, né, Ken? Fez uma pesquisa e vai explicar pra gente agora o que você conseguiu. Ken. Meus queridos, agora eu quero que vocês falem aqui pra gente em qual grupo que vocês se encaixam, hein? Entre a turma da folia ou a turma que prefere curtir a folia de momo, longe da muvuca e no aconchego do lar. Bom, como nós já falamos aqui, a empresa Action Pesquisas de mercado ali foi às ruas para saber qual será a programação de carnaval dos moradores de Manaus. Digam aí pra mim, o que vocês vão fazer, hein? Olha só, a descoberta da empresa foi ali que a maioria dos manauaras, ou seja, 67,1% pretende descansar neste carnaval e não quer nem saber de folia. É isso mesmo, meu povo. Apenas 6,6% vão viajar para lugares com ou sem ligação ao carnaval e outros 6,7% planejam participar das festas de carnaval nos locais onde estiverem. Já 17,4% vão trabalhar durante o período de carnaval. É isso mesmo. Esse aqui é o nosso caso, né, gente? A turma do 18 horas e estará aqui trabalhando enquanto o pessoal se diverte para manter você sempre bem informado. A pesquisa Action também revelou que 2% dos entrevistados vão dedicar ali o feriado para atividades religiosas, como ali os retiros, os eventos e igrejas. Quem dera, viu? Eu tenho muita vontade de participar também. O presidente do Instituto de Pesquisas Action, Afrânio Soares, falou mais sobre essas pesquisas. Vamos ouvi-lo. Manauara, nesse carnaval, nesse feriado que vai acabar envolvendo 5 dias de carnaval, porque começa no fim de semana e acaba na terça-feira da semana seguinte, prefere ficar em casa, prefere descansar, colocar em dia as suas obrigações domésticas, cuidar de si mesmo, e isso representa 67%, ou seja, 2/3
das pessoas ouvidas tem essa intenção. O feriadão de carnaval começa nesta sexta-feira, dia 28 de fevereiro, e termina na terça-feira, dia 4 de março. E nesse período, também, segundo a Frane Soares, muitos vão aproveitar para ganhar dinheiro. Ou seja, aproveitar as festas de carnaval para vender alguma coisa, para faturar. Participar mesmo do carnaval em Manaus são só 6,7% das pessoas que vão procurar blocos, que vão procurar escolas de samba para poder participar dos desfiles e da folia como um todo. Entre os que vão curtir o carnaval em Manaus, 52,1% pretendem participar de blocos e bandas de rua, enquanto 27,1% vão participar ou acompanhar os desfiles das escolas de samba no sambódromo. Já entre a turma que prefere fugir do carnaval, o analista Frane Soares, do Instituto de Pesquisas Action, explicou que a maioria pretende ir para o interior do estado. A maioria dos destinos são municípios do interior do Amazonas, tá? E aí nós temos 61 municípios do interior do Amazonas, com destaque aí para Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Manacapuru, Careiro e Iranduba, que são próximos daqui, tá? São os mais requisitados. Mas também tem uma parte menor que quer ir para outros estados e até mesmo para fora do Brasil. Dos que vão viajar no carnaval, 77,1% escolheram municípios do interior, 16,7% vão para outros estados e 6,3% para o exterior. É isso, meu povo, tamo junto. Eu queria ir pro exterior também, mas vou ficar aqui trabalhando meus 18 horas, que eu adoro, gente. É isso, tamo junto. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, ainda continuando falando de carnaval, neste feriado prolongado, como nós já vimos aí, muita gente, né, deve aproveitar para viajar, dar um rolê por aí, a partir desta sexta-feira. Por isso, a Agência Reguladora de Serviços Públicos iniciará aí a Operação Viagem Segura Carnaval na Floresta, em quem? É isso, Carlão. A operação, que se estenderá até o dia 5 de março, tem como objetivo de intensificar as fiscalizações nos serviços de transportes intermunicipais, tanto no transporte rodoviário como também no transporte hidroviário. A gente já tem uma expectativa de que pelo menos 32 mil pessoas vão utilizar ali os transportes regulados pela Serpan durante o carnaval, Carlão. Olha, detalhe, hein? As vistorias no transporte rodoviário vão acontecer em pontos estratégicos, atenção, como o terminal rodoviário de Manaus, por exemplo, e também nas barreiras de fiscalização nas rodovias AM010 e também na BR-174, atenção. É isso, Carlão. Já no modal hidroviário, as abordagens serão realizadas no Porto de Manaus, nas balsas ali da Manaus Moderna e também nos outros portos ali importantes da cidade. Os destinos mais procurados no transporte rodoviário incluem Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, enquanto no transporte hidroviário, as cidades ali com mais destaque são Careiro da Várzea, Parintins, Tefé, são elas que estão no top rank, Carlão. Mix. Olha só, a Covid-19 voltou a preocupar no Amazonas. Isso mesmo, o número de casos confirmados saltou de 39 para 97 entre 27 de janeiro e 24 de fevereiro. Isso, pessoal, representa um aumento de 177% em menos de um mês. É muita coisa, segundo o informe epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. E pior, Carlão, 5 mortes por Covid-19 foram confirmadas nesse período. E não é só isso, viu? Nos 2 primeiros meses de 2025, o coronavírus lidera os casos de vírus respiratórios no estado, representando 63,4% das confirmações laborais. E sabe quem mais está sendo atingido? Sim. São os idosos, Carlão, acima de 60 anos e também bebês com menos de 1 ano, gente. A vacina, que deveria estar em 90% de cobertura, está bem abaixo disso. Apenas 54%, Carlão, da população tomou a terceira dose e menos de 14% recebeu a 4ª dose, Carlão.
essa é uma situação muito complicada, né, Carlão? Sem dúvida nenhuma. Os números não mentem, Ken. Um aumento de 177% nos casos de Covid-19 em menos de um mês é, sem dúvida nenhuma, preocupante e é um alerta grave para todos nós. O vírus está circulando com força no Amazonas e os mais vulneráveis, como você já falou, idosos e crianças pequenas, são os que mais sofrem. Não dá para ignorar com certeza essa dura realidade. Com certeza, Carlão. Agora a gente ouviu, inclusive, um especialista, um infectologista, o Carlos Santos, Carlão. Ele disse que geralmente nesse período do ano é porque está havendo as férias. Então, com as férias a gente tem mais um acúmulo de pessoas, então naturalmente esses números aumentam. A gente vai ouvir agora o infectologista Carlos Santos. O Covid geralmente ele tem esse período do final do ano, do início de ano, de intensa circulação. Isso repetiu nos últimos 2 anos. Está muito associado com viagens, chegadas de novas variantes e circulação dessas novas variantes numa população que não foi exposta a essas variantes. Então, assim, quando você tem muitas viagens ocorrendo no estado, a gente tem esse aumento de casos. E é o que ocorreu em dezembro, janeiro e agora em fevereiro. 18 horas. Agora, Carlão, a gente já tem aqui também as informações, a gente buscou informações da Fundação de Vigilância em Saúde. Atualmente nós estamos passando pelo período, Carlão, que é identificado como sazonal, que é quando esses números eles aumentam bastante, como destaca agora o porta-voz da FVS, Alexandro Melo. Vamos ouvi-lo. O vírus do Covid-19, ele circula durante todo o período do ano, mas é esperado um aumento em algumas épocas do ano, ou seja, ele apresenta alguns picos durante o transcorrer do ano. Atualmente, nós nos encontramos no período sazonal dos vírus respiratórios, então é esperado um aumento nesse vírus. A rede de saúde, ela está preparada para atender os pacientes. A Fundação de Vigilância, junto à Secretaria de Estado de Saúde, realizaram um trabalho em todas as portas de urgência e emergência para que o paciente seja atendido e que, na classificação de risco, ele seja priorizado o seu atendimento. A vacina da Covid-19 ela está disponível para a população dentro das faixas etárias específicas para essa imunização. 18 horas. Infelizmente, né, Carlão, a gente falando sobre Covid-19, a gente também fala em relação à vacinação. De acordo com o Ministério da Saúde, a cobertura vacinal esperada ali contra a Covid-19 era de 90%, mas segundo o órgão, esse número está muito abaixo de todas as doses disponíveis no estado do Amazonas, Carlão. E se a vacinação ela estivesse em dia, a situação seria muito diferente, Carlão, mas infelizmente, menos de 14%, como eu já mencionei, tomou a 4ª dose. A gente precisa agir rápido, reforçar a vacinação, que é algo que a gente precisa continuar divulgando e manter ali aqueles cuidados básicos, né? Que é aqueles cuidados padrões, que é higienizar as mãos, evitar aglomerações desnecessárias. A prevenção, ela está ao alcance de todos, Carlão. E também cada um, ele tem esse papel fundamental para poder evitar essa nova explosão de casos, né, Carlão? Realmente é importante ter a consciência de que a Covid-19 ainda não acabou. E os números estão aí, é claro, para provar, para mostrar isso. 5 mortes foram registradas em menos de um mês aqui no estado, aqui no Amazonas. Será que queremos voltar a viver aquele pesadelo? Claro que não, né? Uma pergunta aleatória. A vacinação está disponível, gratuita e salva vidas. Mas, infelizmente, a adesão tem sido pouca. Está muito baixa, está abaixo, inclusive, do necessário. Com certeza, Carlão. O coronavírus ainda é o principal vírus respiratório em circulação no estado. Então, fica o alerta. Quem ainda não completou o esquema vacinal, gente, procure um posto de saúde o quanto antes. Além disso, também os cuidados básicos continuam sendo essenciais, gente. Álcool em gel, aliás, máscaras em locais fechados e também, principalmente, muita responsabilidade ali coletiva, principalmente nesse período de carnaval, né, Carlão? Quando as aglomerações ali, elas são maiores, então você começar a sentir ali sintomas gripais, começar a sentir que o seu sistema imunológico não está muito bem, então evite aglomerações, gente. Não podemos repetir os mesmos erros do passado, né, Carlão? Mix.
Agora são 6h17. Você no melhor Mix do Brasil. E atenção, hein? Olha só, os shoppings e o comércio de Manaus terão horários especiais de funcionamento durante o período de carnaval agora de 2025. A Fé Comércio AM, ela já divulgou aí os detalhes sobre os dias e horários de abertura das lojas no comércio varejista e atacadista da cidade. Fique ligado aí nos detalhes. Exatamente, gente. Se vocês pretendem fazer compras ou resolver pendências, fique ligado na programação para não ser pego ele de surpresa, gente. Vamos agora aos detalhes com o repórter André Meirelles. André Meirelles, conta tudo pra gente como é que vai funcionar o comércio nesse feriadão de carnaval. Boa noite, Kennedson. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7, também pelo YouTube. Olha, Kennedson, no centro de Manaus, o comércio vai funcionar na segunda-feira com horário normal, hein? Mas terça-feira é aquele horário reduzido de feriado de sempre, de 9 da manhã até as 13 horas, né? Fica aí também por alguns outros comerciantes até mesmo estender um pouco esse horário, né? E na quarta-feira de cinzas, todo mundo volta ali na área central aqui da capital amazonense a partir do meio-dia. No shopping, fecha apenas o shopping Secomis aí na terça, na quarta-feira, e os demais, eles vão funcionar no horário normal, né? Não vai ficar fechado aí apenas na quarta-feira de cinzas, onde todos os outros shoppings vão abrir a partir do meio-dia. Esses horários, eles seguem a sugestão da FEComércio aqui do Amazonas e cada estabelecimento pode adotar, inclusive, alterações conforme aí a necessidade. A recomendação é que os consumidores, eles façam essa verificação diretamente aí com as lojas para confirmar os horários de funcionamento durante o carnaval. Agora a gente vai falar aí sobre aquela movimentação no comércio, a expectativa de vendas, principalmente aí para o comerciante, como que vai ser essa expectativa de venda. Por isso que a gente conversou com o presidente da FEComércio aqui no Amazonas, o Aderson Frota, que traz pra gente um pouco desse resumo dessa movimentação de vendas para o comércio. Bora acompanhar. O período carnavalesco é um período que tem uma conotação um pouco diferente. Claro, alguns produtos, como produtos para fantasia, são vendidos, mas o forte exatamente é o aumento nas vendas de bebidas e comida. Isso é o que representa realmente a parte mais significativa do movimento comercial. Não obstante, nós estamos tendo a possibilidade de ler uma avaliação feita pela Confederação Nacional do Comércio que diz que, lamentavelmente, a maioria das empresas do varejo estão sentindo uma certa fragilidade na economia e que tem criado uma certa queda no índice de confiança dos empresários. 18 horas. Olha aí, Kennedson, Carlão, a gente viu aí que o presidente da FEComércio aqui no Amazonas falou aí sobre que vai mais ser procurado aqui no carnaval bebidas, né, comidas, mas aí que os demais vão sofrer um pouquinho aí com esse impacto, até porque é feriado, fica a maioria das coisas fechada. Eu fiz uma indagação, não tem como melhorar isso. Ele falou que realmente vai melhorar um pouco essa movimentação, melhorar bastante a movimentação do comércio aí a partir do segundo semestre do ano. Vamos saber o porquê. O nosso período de maior volume no movimento comercial é exatamente o segundo semestre, onde tem menos chuva, e realmente o segundo semestre sempre foi o período de maior movimentação comercial dentro da nossa economia. 18 horas. Tá, então, Kennedson, Carlão, a gente conferiu a fala do presidente da FEComércio aqui do estado do Amazonas, Aderson Frota, falando aí sobre essa movimentação e expectativas de venda agora nesse período do carnaval. Volto com vocês. Beleza, André Meirelles, agora 6h21, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Estamos conferindo aí os detalhes do dia, hein? Os destaques desta quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025. E agora nós vamos falar de política local, política amazonense. Lá nos bastidores da política está Cíntia Blink, com todos os detalhes. Aliás, a Cíntia está aqui nos nossos estúdios, né, Cíntia? Presente, tô aqui. Boa noite, Cíntia Blink. Boa noite, Carlão. Boa noite, Kennedson. E boa noite pra você que tá com a gente na 100.7. Legal, Blink. Olha só, o vereador Jander Lobato, ele vai assumir a prefeitura de Manaus de forma interina durante todo o período de carnaval. É isso, Blink? É isso. Teremos aí os
Jander Lobato, que é vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus, assume então a Prefeitura de Manaus durante esse período. Hoje ainda não, mas amanhã ele será o prefeito em exercício, porque teremos aí a ausência de Davi Almeida, prefeito, vai estar em um retiro. Também não teremos em Manaus Renato Júnior, que é o vice-prefeito. Seguindo aí, quem poderia substituir seria o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis, mas ele também não estará em Manaus. E aí, vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus, Jander Lobato, ele quem vai ser o nosso prefeito durante esse período. Conversei com ele rapidamente antes da gente entrar ao vivo e ele me contou que tem na agenda aí visita a obras que já estão em andamento. Uma vai ser ali na Maceió, que começa agora de noite, vai começar essa obra agora às 9 da noite. E aí ela segue durante esse período do carnaval e ele vai ficar de olho. Essa é uma das tarefas dele, né, durante esse período de carnaval. Mas ele quem vai despachar. Vamos ver se ele vai trazer alguma surpresa para quando o Davi voltar. Tia Blink, tem uma nova novela ali da reeleição do Roberto Cidade, né, Blink? A gente sabe que ele tá na presidência da Assembleia ali. Tem esse novo capítulo dessa novela, Blink? Conta pra gente, porque agora o Procurador-Geral da República também diz que essa reeleição, ela é inconstitucional, Blink? Conta pra gente. Pois é, teve um momento, né, que se falou aí que Roberto Cidade estaria livre dessa situação. Por quê? Roberto Cidade foi eleito lá em 2020, finalzinho, lá em dezembro, e foi a primeira vez que ele vira presidente da Assembleia Legislativa. Depois tem um novo mandato, ele é eleito e depois ele é eleito imediatamente, no mesmo dia ele é eleito para o cargo até o final do mandato. E depois decidiu que essa eleição, que foram 2 eleições em uma, né? Esse momento economizado aí na vida dos deputados, foi inconstitucional, certo? No dia seguinte, a decisão de que isso não estava valendo, fizeram uma nova eleição e já definiram que Cidade vai sim ser o presidente até 2028. Só que aí entrou o Partido Novo e a Procuradoria-Geral da República dizendo que não era permitido isso, porque o STF, o Supremo Tribunal Federal, já tinha decidido que não vale ter 3 reconduções assim a presidente de modo consecutivo. Só que Roberto se confia, né, ele e a Assembleia, no fato de essa decisão do Supremo Tribunal Federal valer para 2021 e a primeira eleição dele foi em 2020. De qualquer forma, a PGR entra em ação ali para dizer que, continua sendo inconstitucional essa decisão de manter Roberto Cidade pela 3ª vez consecutiva como presidente da Assembleia Legislativa. Tem que mudar, porque isso está ferindo uma jurisprudência aqui do Supremo Tribunal Federal. Então, não valeu, não tem que seguir dessa maneira. O Partido Novo da Maria do Carmo, que possivelmente teremos aí como candidata ao governo, pelo menos ela já anunciou, mas enfim, muita água para rolar, entrou numa manifestação, né? Ele também fez essa denúncia e manifestou dizendo que tá tudo bem, que a partir do momento que Roberto Cidade fez ali a nova eleição, aliás, a Assembleia, e colocou ele como presidente novamente, cumpriu a decisão do Supremo. Como o Novo meio que entendeu que tá tudo bem, que foi respeitado, as pessoas, a imprensa em especial, deu que Roberto Cidade já não teria mais problema nenhum com isso, porque o Novo desistiu da ADI. Tô falando dessa forma, mas não dá para desistir de uma ação direta de inconstitucionalidade. Bom, de qualquer maneira, a PGR também tinha entrado e a PGR entende que não, que ele feriu sim. Continua. E que ele não deve ter o 3º mandato dele como presidente valendo. Então ele tem que ser derrubado e tem que fazer uma nova eleição onde Roberto Cidade não é candidato a presidente. Mas agora que a PGR manifestou, cabe ao Zanin, né? Cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir. E aí, afinal de contas, Cidade pode ou não pode continuar nesse 3º mandato? Vai considerar o tal do marco temporal ou não vai considerar? A gente tem que seguir a tal novela, é um bom nome falar que é novela.
Não, é uma série, né? É uma série com várias temporadas, plot e tudo mais. Exatamente. E aí a gente tem que ver como é que ela termina. Então eu vou continuar vendo pra vocês, porque eu sei que os capítulos não são tão legais assim, mas eu trago pra você. Voltamos para o prefeito Davi Almeida. Olha só, ele está cobrando o governador Wilson Lima mais recursos para Manaus. Aliás, está cobrando recursos, né? Davi diz que há anos o governo do estado não repassa recursos para o SAMU, que é importante, e também para a farmácia, não é isso? Então, 250 milhões. Olha aí, é uma boa grana. De acordo com Davi Almeida, prefeito de Manaus, ele falou, né, no palanque hoje, que não repassou aí 250 milhões em recursos para o Serviço Móvel de Urgência, mais conhecido por todos nós como SAMU, e também para a tal da farmácia básica que o Carlão contou pra gente. A informação é do Igor Castro, que é também um comunicador, e ele fala que Davi Almeida acionou na justiça o Wilson Lima por conta dessa situação, dessa falta que Davi aponta que tem, essa falta de repasse aí de 250 milhões para esse fim, SAMU e farmácia básica. Esse movimento, né, se de fato acontece dele usar já a justiça para cobrar o Wilson Lima, azeda por completo qualquer possibilidade de união entre o Wilson Lima e Davi Almeida. Então a gente vê um Davi Almeida que não está muito interessado em, digamos assim, fazer as pazes com o governador Wilson Lima. Isso falando de 2026, que a gente nunca deixa de fazer isso por aqui, porque já estamos, né, politicamente nesse ano, é importante a gente trazer esse pano de fundo dessa briga judicial que não demonstra aí grande força para que haja uma aproximação entre os dois. Agora, Blink, já que a gente está falando um pouco de distanciamento entre Davi Almeida e governador Wilson Lima, a gente tem uma terceira pessoa que também entrou ali nessa relação, só que está aparentando que estou falando, é claro, aqui do senador Omar Aziz, que ele disse que teve uma conversa com o governador Wilson Lima e que inclusive ele torce pelo sucesso da gestão dele. É isso mesmo, Blink? Se a gente for ver o tanto de gente, tem terceiro, quarto, quinto, tem uma galera entre eles, mas falando em específico sobre o senador Omar Aziz, ele deu uma entrevista pro portal Convergente, que vai sair só na terça-feira, mas eles estão lançando alguns cortezinhos importantes, e em um deles Omar fala que ele tem contato com o Wilson Lima, ele liga, telefona, tem esse contato direto com o governador, e que ele torce para que a gestão do governador vá bem, porque ele entende que a gestão do governador Wilson Lima indo bem significa soluções positivas, né? Significa uma qualidade de vida positiva para a pessoa mais humilde e não para ele exatamente. Então ele torce para o governador Wilson Lima, mas a maneira como ele fala é que ele torce para o governador que estiver na cadeira, porque ele torce pelo cidadão amazonense. Então ele mandou essa, né? Claro que altamente diplomático ali e sendo político, como se deve ser, mas eu tô bem curiosa para ver a entrevista completa, e o Convergente está fazendo bem de lançar uns cortezinhos para nos deixar curiosos assim. Beleza. Mas essa foi a manifestação de Omar aí sobre o Wilson Lima. Então ele não entrou na justiça contra o Wilson Lima e não tá procurando briga não. Já Davi Almeida traz um outro clima entre os dois. É isso, trago mais informação pra você amanhã. Valeu, Cíntia Blink, 6h30, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, os vereadores da Câmara Municipal de Manaus começaram o carnaval mais cedo. Hoje não teve sessão plenária, os parlamentares só retornam no dia 10 de março após o feriadão, que é bem prolongado, hein, Ken? Ô, Carlão, se é prolongado. As sessões ordinárias na Casa Legislativa ocorrem 3 vezes na semana, como a gente já ouviu aqui no 18 horas da Mix, de segunda a quarta. E aí, nos outros dias da semana, os parlamentares atendem em seus gabinetes ou fazem algumas ações fora da Câmara. Sendo assim, a sessão plenária de ontem foi a última antes da pausa para o carnaval, Carlão. Olha só, os trabalhos de 2025 na Câmara Municipal começaram no dia 10 de fevereiro, totalizando 12 dias úteis de atuação parlamentar, o momento incluindo o dia da abertura dos trabalhos legislativos. A Casa realizou aí 8 sessões plenárias. Em nota, a Câmara Municipal de Manaus informou que entre os dias 26 e 28 de fevereiro, as atividades administrativas seguirão normalmente e que, conforme o calendário oficial da Casa, publicado em Diário Oficial, os dias 3 a 5 de março foram considerados pontos facultativos e feriados de carnaval. Assim, as atividades administrativas
administrativas serão retomadas no dia 6 de março, enquanto as sessões ordinárias retornarão somente no dia 10 de março, Carlão. Portanto, um feriadão bastante prolongado para eles, pelo menos, né? 6h32, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Após encerrar 2024 com a perda de 5.512 vagas em dezembro, a economia do Amazonas iniciou 2025 com um saldo positivo de 2,4 mil novos empregos com carteira assinada no mês de janeiro. Uma ótima notícia, né, Carlão? Os dados são do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados e foram divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Para mais detalhes agora a gente vai saber com o André Meirelles. Vamos ouvi-lo. O ano passado terminou com perda de mais de 5.500 empregos no Amazonas. Mas 2025 começou com saldo positivo para o mercado de trabalho. A economia do estado teve um saldo de 2.400 novos empregos com carteira assinada em janeiro. Segundo os dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a recuperação é resultado de 27.739 admissões contra 25.339 demissões. No total, o Amazonas tem atualmente um estoque de empregos de 544.980 vagas. Em 2024, o saldo de empregos em janeiro foi de 383 no estado. Para a presidente do Conselho Regional de Economia, Michele Aracati, o saldo positivo é resultado de uma estabilidade no mercado. O impacto, ele também serve para analisar o aspecto ligado aí às possibilidades de crescimento da economia nesse primeiro trimestre de 2025. Nos demais estados brasileiros, o número de vagas foi de 137 mil no primeiro mês de 2025. E o Brasil teve mais de 2 milhões de contratações. No país, comparando janeiro de 2025 com o de 2024, houve uma queda de 20,7% na criação de vagas este ano. O setor que mais gerou empregos no Brasil foi a indústria, com 70 mil vagas. Depois veio o setor de serviços, com mais de 45 mil empregos, seguido pela construção, com mais de 38 mil vagas, e a agropecuária, com 35 mil colocações. O comércio foi o único setor que teve mais demissões, com 52 mil desligamentos. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Legal, agora 6h34. Você no melhor Mix do Brasil, e hoje nosso entrevistado é o vereador Coronel Rosses, do Partido Liberal. É Rosses, é isso? Exato, Carlão, é Rosses. Boa noite, é uma vereador. satisfação imensa estar aqui com você, com Ken, os ouvintes aqui da Mix. É a primeira vez que eu estou aqui no programa, primeira vez que eu estou aqui na rádio. É uma satisfação imensa estar falando para os ouvintes de vocês aí, que não são poucos, viu? Legal, boa noite. Olha só, o senhor afirma que está sendo perseguido politicamente pelo governo Wilson Lima, devido às críticas que fez ao governo durante aquele período da pandemia. O senhor, inclusive, foi intimado, não é isso? O senhor foi intimado por um oficial de justiça no plenário da Câmara para responder a um processo disciplinar militar por crime de desobediência. Esse processo, inclusive, já havia sido arquivado, mas ele foi reaberto, parece. E o que mudou para que ele fosse retomado, e como o senhor, vereador, está pretendendo se defender com relação a esse assunto aí? É um assunto bem polêmico, bem complicado. Passa novamente um filme na nossa cabeça, da minha família, porque foi um momento muito difícil, um holocausto que a população de Manaus e do Amazonas viveu naquela época do Covid-19, que muitos fazem questão até de nem lembrar desse período nebuloso. Período sombrio, né? Sombrio. O delegado Péricles, inclusive, foi o presidente da CPI do Covid, que pediu ali prisões, enfim, apreensões. E naquele momento nós nos manifestamos através de um programa de televisão, falando exatamente aquilo que o ministro Rui Falcão colocou no seu relatório final a respeito das apurações de desvio de verbas, a respeito daquela compra de respiradores. E pelo fato de nós sermos
policiais militares termos um protagonismo, eu acabei sendo interpelado pela Polícia Militar, pelo comando na época, respondi um inquérito policial militar e assim, eu exerci a minha liberdade de expressão naquele momento, era uma indignação, aquilo que estava entalado na garganta de todo o amazonense que não tinha condições de falar, e nós falamos porque nós perdemos muitos entes queridos, muitos amigos, e a partir do momento que a gente expressou aquela ideia, fomos acometidos por esse inquérito policial militar, e em todas as diligências do inquérito, presidida por um coronel da Polícia Militar, chegou o seu desfecho de que eu não tinha cometido crime algum naquele momento. Sim. A situação foi, ninguém sabe por quê, o comandante da PM na época não concordou com aquilo, desfez o pedido de arquivamento e encaminhou para a Justiça Comum Militar. E durante todo esse trajeto, a gente sabe que às vezes os processos, por terem muitos e muitos processos, eles são lentos. Ele veio à tona justamente agora. Agora, o que fez essa mudança para que o comando da Polícia Militar mudasse o seu posicionamento discordando? Isso é uma situação muito difícil e improvável de acontecer, discordar do parecer de quem investigou. É como se um delegado da Polícia Civil investigasse um crime, fizesse ali o inquérito e o juiz não concordasse, sendo que foi ele que esteve ali em campo averiguando, fazendo diligência para saber se existia ou não crime. Então, isso veio à tona, e veio à tona num momento assim delicado, porque hoje nós estamos exercendo uma função de parlamentar, e tudo leva a crer que, assim como toda a direita está sendo perseguida no Brasil, isso trata-se de mais uma perseguição política. Eu vejo por esse lado, muitos analistas, muitos colegas ali da Câmara Municipal também veem dessa forma, amigos parlamentares federais que se solidarizaram conosco, inclusive ontem mesmo o deputado federal Mário Frias, que é um parlamentar federal muito próximo a gente, sofreu o mesmo tipo de perseguição. Eu não sei se vocês recordam, se nossos ouvintes aqui recordam, sim, mas há algum tempo atrás o presidente Lula estava ali com o chapéu daquela organização criminosa, que na verdade é um fake do PCC, aquela CPX, e o Mário Frias fez uma crítica àquilo ali, uma crítica como qualquer uma outra crítica que nós poderíamos fazer a qualquer um. E houve um entendimento da justiça que aquilo ali não deveria ter acontecido, e ele foi denunciado, acabou de ser denunciado e vai virar réu mais ou menos no mesmo tipo de delito que dizem que eu cometi aqui no Amazonas. Como se defender, então, vereador? Não entendi. E como se defender? Exato. A defesa, antes de mais nada, ela está com a população. Toda a população está do nosso lado, está do lado ali do deputado Mário Frias. A gente vê ali a manifestação de apoio, de solidariedade, de força que a população dá pra gente. E assim, a justiça está conosco. Certo. Tá? Até porque o crime imputado para mim é o artigo 166 do Código Penal Militar, que é mais ou menos assim, falar que é exatamente em verdade, considerar ali publicamente ali aos superiores ali, considerando que proíbe ali a crítica em relação a algumas pessoas superiores, no caso, exatamente, o governo do estado ali, quando o senhor falou, né? Exatamente, fazer algum tipo de crítica ao superior hierárquico ou ao, sim, governo do estado. Lembrando que eu já estou há mais de 6 anos longe das fileiras da Corporação Militar, eu já sou da reserva, e mesmo assim, e mesmo esse crime já com possibilidade de ser prescrito, não tolerar o que prescreve a lei e seguir isso adiante. A gente sabe que o senhor é militar, o senhor estava durante esse período da pandemia. Eu imagino que o senhor, assim como na nossa profissão, a gente era um dos únicos que estavam nas ruas durante esse período que foi catastrófico para muitos amazonenses. E o senhor acredita que esse artigo 166, por exemplo, ele fere a liberdade de expressão dos militares, até mesmo num período desse tão assim pontual que foi a pandemia, tão chocante? Eu imagino que até na hora foi uma questão de humanidade, não se trata de um militar. Eu sei que o militar ele se reporta ao governo do estado, ele se reporta às autoridades, mas ali era uma humanidade do Coronel Rosses como pessoa, imagino.
Na verdade, eu vejo aquele período crítico, como você colocou aqui, como um estado de guerra que nós vivemos. Um estado caótico que realmente a gente pôde perceber ali se o governo tinha uma liderança, tinha uma autoridade ou não. E a gente viu que isso não aconteceu. Aquele período nebuloso ali, nós não tivemos medidas organizadas, emergentes em relação ao que estava acontecendo, e realmente é o que a gente fala na gíria militar, foi um barata voa. Sim. Cada um tentando se salvar, cada um indo atrás de oxigênio onde quer que estivesse ali naquele momento para poder salvar sua vida ou sua vida do ente querido. Mas o que ressalta aqui, mais uma vez, em relação a esse tipo de delito que foi colocado para mim naquele momento, é que, como você falou, era uma liberdade de expressão que eu estava colocando naquele momento, e nós não vivíamos num estado normal de tranquilidade. Não. Ou não seja, era uma coisa eventual que acontece uma vez, tipo, do nada, insubordinação contra o superior hierárquico ou contra o governador. E o mais importante é que eu não me ative à pessoa do governador diretamente ou pessoalmente a ele. Eu repeti apenas o que disse o ministro Rui Falcão no relatório final sobre o que ele apurou em relação à Covid-19 aqui no estado do Amazonas, que foi o que fez com que, dentro do efeito cascata, desencadeasse aquele monte de operação que acabou prendendo vários governadores por todo o Brasil. Agora o senhor lembra, antes de tu falar, Carlão, eu queria que o senhor falasse se o senhor lembra de algum episódio que inclusive os próprios militares se mobilizaram para poder atuar, para salvar vidas, seja para pegar um cilindro, seja para dar apoio a algum outro militar, algum companheiro de farda também passando por uma situação como essa, só para que a gente possa contextualizar o que o senhor está vivendo naquele período. Aquela situação de comando e controle numa situação de emergência a gente não viu, e o que nós vimos foram muitos policiais militares, policiais civis, bombeiros, a população de um modo geral agindo para que... Todo mundo estava envolvido no processo. Todo mundo. Então vocês percebem ali que até artistas de fora fizeram muito mais do que fez o poder público naquele momento, que num período tão crítico, como eu já disse, eu gosto de ressaltar, é um estado de guerra, ainda se aproveitaram daquele momento de mortes para poder auferir vantagem financeira. Então, realmente, isso indignou todo mundo, indignou a mim, indignou a toda a população amazonense, indignou o mundo, porque Manaus e o Amazonas serviu de exemplo negativo para em qualquer lugar onde realmente as pessoas se sensibilizaram e agiram de uma forma natural. Quero o quê? Esquece tudo e vamos salvar vidas o máximo que a gente puder. Vereador, o senhor tem um prazo para apresentar alguma defesa sobre essa situação e consequências com relação a isso aí? O senhor está pensando nisso? Como é que está essa situação de um modo geral, assim, para fechar? Eu tenho um prazo para oferecer a minha defesa, para apresentar os meus advogados que eu já apresentei, e dentro da esfera da justiça militar estadual, é montada uma comissão de juízes membros e do juiz togado, que é o juiz da auditoria militar. Sim. E lá eles vão montar uma banca julgadora para ali avaliar se eu tenho ou não que permanecer nas fileiras da corporação. Isso vai acontecer. Creio que vai acontecer. Sim. A gente não sabe o que vem por aí, nós vamos apresentar nossa defesa, em seguida vamos nos reportar a auditoria militar que fica no Fórum Enoque Reis, para que o juiz estabeleça o prazo para que realmente haja esse julgamento, só fazendo um comparativo como se fosse um júri popular, que muitos criminosos por homicídio, por associação ao tráfico, por crimes hediondos, por tortura participam, e eu vou estar ali no banco dos réus sentados por ter único e exclusivamente exercido a minha opinião como cidadão, como brasileiro e como vítima de tudo que aconteceu. Certo. Agora, vereador, o senhor teve ali um embate muito acalorado agora com o vereador Rodrigo Sá, por conta ali de críticas ao governo Wilson Lima. A relação entre vocês ali azedou? Eu não tive nenhum contato com o vereador Rodrigo Sá após aquela discussão, que ela é normal, ela é salutar e ela tem que acontecer. Sim. Eu só chamei a atenção, se vocês puderem ver no meu discurso, que ali, antes de ter
2 vereadores, existem 2 policiais. Então, eu sou policial. O Rodrigo Sá é policial. Nós estamos parlamentares. Eu não sei até quando a população amazonense irá permitir que nós estejamos como parlamentares. Então, independente de qualquer coisa, eu vou me portar ali como policial, vou estar do lado da população, e o que se questiona ali é até o poder nosso de criticar o governo do estado, como se a gente fôssemos obrigados apenas a falar na esfera municipal, apenas do prefeito da cidade de Manaus, e eu não concordo com isso. Ali eu estou representando a população que votou em mim e que não votou em mim, que espera que eu me manifeste contra qualquer estado de erro, de desordem e de falcatrua ou de corrupção que estiver acontecendo na esfera federal, no governo do Wilson, na prefeitura do Davi, não importa, porque nós estamos ali e temos a obrigação de não ter rabo preso com ninguém. Então, nós vamos expressar da maneira que nós acharmos conveniente e da maneira que a população aceitar, que isso é o mais importante. Ok, como parlamentar, como vereador, o senhor ocupa hoje oposição ou está na base do prefeito Davi Almeida? Eu sou oposição, eu já deixei isso claro para o prefeito, para o vice-prefeito e para o presidente da Câmara. No entanto, eu não quero ser uma oposição translocada que só faz enxame, que só faz barulho em rede social. Eu procuro fazer entregas, como nós já estamos fazendo, em que alguns secretários do município nos atendem nas nossas demandas, seja do asfalto, seja na limpeza de uma praça pública, seja numa iluminação, tudo aquilo que a população precisa, e que é a obrigação do vereador fazer entregas, fazer críticas o tempo todo. É muito fácil. É muito fácil porque te restringe até da obrigação que você tem de discutir, de parlamentar com uma base do governo a qual você é oposição. Porque é como fala até o nosso querido vereador Salazar, aqui não tem sujeira, aqui não tem trapaça, entendeu? Nós jogamos muito limpo. Se nós fizermos ali uma colocação de algo que precisa ser consertado e a prefeitura, através das suas secretarias, vai lá e entrega aquilo ali, eu tenho a obrigação de ir lá e mostrar, olha, isso aqui a prefeitura fez, ou isso aqui a prefeitura não fez. E eu acho que esse jogo limpo de trabalhar politicamente, isso só quem ganha é a população de Manaus, tá? Ficar só criticando na rede social e sem cobrar um resultado é muito fácil, e eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui realmente para fazer diferença, e eu vim aqui para que a população se sinta confiante de ter um parlamentar que vai pelo menos ajudá-la a resolver um problema que assola ali a sua comunidade. Ok, vereador, estamos finalizando a nossa entrevista de hoje. Conversamos com o Coronel Rosses, nós agradecemos a sua participação e as suas considerações finais, rapidinho, para a gente fechar essa entrevista, vereador. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, espero voltar outras vezes, foi uma honra para mim, muito gratificante participar de um programa com tão grande audiência. Eu digo para vocês que meu carro é sintonizado o tempo todo ali na rádio de vocês, eu gosto muito, mas o que eu quero colocar aqui para os ouvintes é que tudo que está acontecendo agora na minha vida, novamente, não vai me fazer esmorecer. A minha atitude de coragem, de enfrentamento, ela não vai mudar. Eu vim aqui para isso, eu estou acostumado para isso. Eu me formei policial militar, eu me formei caveira, justamente para justamente não me indispor, mas ao mesmo tempo, se eu tiver que lutar, se eu tiver que ir para cima, nós iremos, para que realmente, como eu falei, quem saia vitorioso ou vitoriosos aqui, seja a população de Manaus, a população que confia na gente, que realmente ela está precisando de pessoas que lutem por ela, briguem por ela, mostrem que realmente estão ali com um propósito maior, que é garantir um bem-estar e a qualidade de vida para essa população. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Agora 6h50, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Atenção, você circulando por Manaus, você no trânsito, você que está dirigindo. Vamos agora com o André Meirelles e alguns detalhes aí das principais vias de Manaus. Trânsito. Vamos lá, Carlão. As câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade mostram 4 pontos em Manaus. A gente tem aqui as
imagens para quem nos acompanha no YouTube e você que está nos acompanhando 100.7 FM. A gente fala para você que na Zona Oeste, Avenida do Turismo, próximo ao cemitério Parque Tarumã, tem trânsito livre com excelente fluidez. Na Zona Centro-Sul de Manaus, Avenida Djalma Batista com a Rua Pará, tem trânsito moderado por lá, hein, Carlão? Olha só, tem trânsito moderado por lá. Na Humberto Calderaro, aqui com a Rua Teresina, trânsito tá fluindo normalmente. E na Zona Leste de Manaus, a gente vai para a Avenida Cosme Ferreira, próxima à Feira do Coroado. Por lá tem bastante veículos ali pela via, mas o trânsito ali está fluindo sem nenhum obstáculo, nenhum acidente registrado até o momento. Agora 6h51, obrigado André, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E nós vamos conferir agora a previsão do tempo, tempo e temperatura para amanhã, que já é sexta-feira magra de carnaval. Tudo isso aqui em Manaus, tempo e temperatura com você, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Nesta quinta-feira, teremos uma noite nublada, com possibilidade de chuvas leves e isoladas na capital amazonense. E para amanhã, 28 de fevereiro, sexta-feira de carnaval, a previsão, segundo o site Climatempo, será de uma sexta ensolarada, para a alegria dos foliões durante todo o dia. Na parte da manhã, algumas nuvens poderão aparecer. E à noite, temos possibilidade de chuva leve, mas nada que atrapalhe quem quer curtir as festividades de carnaval. A temperatura para essa sexta varia entre mínima de 25 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre mínima de 62 e máxima de 92%. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h53, você no melhor mix do Brasil. Rio Negro continua subindo em ritmo, acelerado. Aí de ontem para hoje o nível do rio subiu mais 12 centímetros, elevando a cota das águas no Porto de Manaus para 23 metros e 79 centímetros. Tudo isso acima do nível do mar. 6h53, você está no melhor mix do Brasil, dando sequência na programação aqui no 18 horas para você. 18 horas. Olha só, e na manhã de hoje a Prefeitura de Manaus entregou 15 novas ambulâncias para fortalecer o serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU. As novas ambulâncias entregues hoje foram repassadas à Prefeitura, hein, Kennedy? É isso mesmo, Carlão. Foram repassadas à Prefeitura ali pelo Ministério da Saúde e elas irão assegurar a renovação da frota do SAMU em Manaus, substituindo os veículos com mais de 5 anos de uso. O repórter André Meirelles vai trazer pra gente agora os detalhes. Muito boa noite novamente, André. O último envio desses veículos tinha sido feito em 2018, né, André? E depois de 2 anos da pandemia da Covid-19. E aí, como é que fica essa situação? Conta pra gente. Muito boa noite mais uma vez, Kennedson. Boa noite, Carlão. Olha, o prefeito Davi Almeida, que esteve ali, participou de todo esse evento, ele destacou que o SAMU Manaus é referência no país e a nível mundial, graças ao desempenho dos servidores e da excelência da gestão da Censa Manaus, além de contar aí com o suporte do governo federal para a modernização da frota da ambulância. Foi no exato momento que foram entregues ali essas 15 novas ambulâncias aqui conhecidas como SAMU para atender aí a população. Bora ouvir o prefeito de Manaus. O SAMU de Manaus é um dos mais premiados do Brasil e inclusive a nível internacional com o selo diamante. Então, o SAMU de Manaus é referência para todo o Brasil e para o mundo. E dessa forma, com esses investimentos do governo federal, a gente amplia, a nossa frota, moderniza a nossa frota. O SAMU, as ambulâncias são adquiridas pelo governo federal, elas são trocadas de 5 em 5 anos. Já estávamos com 8 anos que não tínhamos a renovação da frota e o governo federal, através da ministra Nízia, articulações do senador Eduardo, do senador Maraziz, nos ajudaram a destravar a liberação dessas ambulâncias e ainda tem mais 5 chegando, serão 20 novas ambulâncias. E assim a gente agradece. É assim que eu trabalho, em parceria com o governo federal, com os senadores, com os deputados federais, vereadores, para que a gente possa melhor servir a população de Manaus. 18 horas. Olha aí, Kennedson, Carlão, a gente conferiu a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Além das 15 novas ambulâncias que vão substituir unidades defasadas, a Censa deve receber em breve outras 5 do Ministério da Saúde, estudo para ampliar a efetividade da frota do SAMU. Carlão, Kennedson. Legal, agora 6h56, você no melhor mix do Brasil, 18 horas no ar com os destaques do dia. 18 horas. Economia.
Conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou esta quinta-feira em alta de 0,45%, cotado a R$ 5,82. O euro fechou negativo com menos 0,37%, cotado em R$ 6,06. O Bitcoin terminou essa tarde alta de 1,04%, cotado a R$ 493.489. E o Bovespa fechou em alta de 0,2% aos 124.798 pontos. 18 horas. Esporte. Muito bem, nosso giro esportivo de hoje. Vamos aos detalhes do futebol local e do Brasil. O Manaus está eliminado da Copa Verde 2025. Olha só, hein? O Gavião do Norte foi superado pelo Paysandu por 4-1 na noite desta quarta-feira na Arena da Amazônia e caiu nas quartas de final da competição regional. Renanzinho de pênalti marcou o gol do Esmeraldino, enquanto Borazzi, Rossi, Pedro Del Valle e Giovani balançaram as redes para a equipe paraense. O Amazonas, Carlão, acertou a contratação por empréstimo do lateral esquerdo Rafael Monteiro, de 21 anos, que pertence ao Fluminense. O contrato de cessão foi publicado no BID da última quarta-feira e o jogador já está liberado para atuar pelo clube amazonense nas disputas do estadual, Copa Verde e também a Série B do Campeonato Brasileiro, Carlão. Olha só, o Amazonas Futebol Clube enfrenta o São Raimundo de Roraima nesta quinta-feira às 20 horas na Arena da Amazônia pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Verde 2025. Olha só, no dia de ida, nos jogos de ida, o time amazonense foi derrotado por 2-0 e terá uma missão agora complicada para reverter o placar. Para levar a decisão ao menos para os pênaltis, a equipe alvinegra precisa vencer por 2 gols de diferença. Caso vença por 3 ou mais, garante a classificação no tempo normal. Qualquer outro cenário, quem avança é o time roraimense. Carlão, tá complicado. E ainda falando da onça pintada, o Amazonas FC ele segue ali se reforçando para essa temporada de 2025, Carlão. O Amazonas oficializou a chegada do atacante equatoriano Brian Cabezas, de 27 anos. O atleta já treina com o elenco e está à disposição do técnico Eduardo Barros. O seu último clube foi o San Martino Júnior, que é lá da Argentina, Carlão. Mix. Seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A insegurança em Manaus se agrava a cada dia e a população continua refém do medo. Os criminosos agem com cada vez mais ousadia, enquanto o poder público se mostra incapaz de conter essa escalada de violência. A cidade se tornou um território onde o cidadão de bem teme sair de casa e os bandidos parecem operar sem qualquer obstáculo. Hoje, mais um episódio revoltante. Um motorista por aplicativo foi morto após se recusar a entregar o carro. Na zona leste, um policial foi atacado por criminosos. 2 casos que escancaram uma verdade cruel. Ninguém está seguro. Nem o trabalhador que só quer voltar para casa, nem o profissional que jurou proteger a sociedade. Assaltos, latrocínios, execuções. A violência em Manaus já se tornou rotina. Enquanto isso, o governo se mantém inerte, como se fechar os olhos pudesse esconder a gravidade da situação. A polícia, com efetivo insuficiente e estrutura precária, não consegue dar conta da criminalidade. A população, essa segue entregue à própria sorte. O que está sendo feito para mudar essa realidade? Onde estão as medidas concretas? Até quando viveremos com medo? A violência não pode se tornar normalidade. Quantas vidas mais serão perdidas até que as autoridades ajam de verdade? 18 horas. Agora 7 em ponto. Até amanhã. Até amanhã, Carlão. Muito boa noite pra você, pra todos que acompanharam aqui o 18 horas da Mix. Até amanhã, gente. Tamo junto. Valeu, continue bem. Continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.